Apesar de que a matriz energética do Brasil, em maioria, é composta por fontes hídricas, fotovoltaicas e eólicas, ainda possuímos 3 usinas nucleares no nosso país. Todas localizadas no Rio de Janeiro. 2 estão completas, Angra 1 e Angra 2, e a outra está inacabada, abandonada por 35 anos. Estamos falando da Angra 3, um megaprojeto que já custou 10 bilhões de reais dos cofres públicos e não serve para absolutamente nada. Ela começou a ser construída em 1984 e foi paralisada de 1986 até 2010, quando retomou a construção. Mas, em 2015, o projeto foi congelado novamente e segue assim até hoje, com 65% das obras concluídas. Sua história envolve corrupção com superfaturamento e inúmeros empecilhos que tornam essa construção difícil de ser finalizada. Neste vídeo, você verá a história e as polêmicas da Angra 3. Antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar nosso projeto no YouTube. O Rio de Janeiro é um dos estados mais históricos do Brasil, com uma economia crescente. O estado da Cidade Maravilhosa é o segundo com maior PIB, 780 bilhões de reais em 2022, de acordo com o IBGE. Perdendo apenas para São Paulo, com 2,350 trilhões de reais. A matriz energética do estado do Rio de Janeiro é principalmente gerada por usinas nucleares há muitas décadas. Hoje em dia, 40% do consumo de sua população, de 16 milhões de habitantes, é dessa fonte, vinda somente de Angra 1 e Angra 2, que geram quase 2.000 megawatts de energia. A Angra 1 foi a primeira usina nuclear do Brasil, custando estimados 8,4 bilhões de reais e entrando em operação em 1985 com 640 megawatts de potência, o suficiente para abastecer 1 milhão de residências. Já a Angra 2 foi, obviamente, a segunda usina do país. Ela começou a ser construída em 1981 e foi inaugurada em 2001, custando 17,2 bilhões de reais nos valores atuais, com 1.350 megawatts de potência, que abastecem mais de 2 milhões de residências. Como o estado sempre foi um dos mais populosos da nação, sabiam que a construção de somente 2 usinas não era suficiente. E quando nenhuma das primeiras haviam sido inauguradas, as obras da Angra 3 iniciaram em 1984, com a Angra 1 quase pronta. Localizada na praia de Itaorna, em Angra dos Reis, ao lado da Angra 2, o terceiro projeto tinha como objetivo estar pronta no início desse século, com potência de 1.405 megawatts, tornando a usina mais produtiva do Brasil. Ela seria uma espécie de irmã gêmea da Angra 2, com ambas usando a mesma tecnologia da empresa alemã Siemens, após o acordo nuclear do Brasil e da Alemanha, diferente da Angra 1, que era uma tecnologia vinda de uma empresa norte-americana, a Westinghouse Electric Corporation. A Angra 3 seria capaz de gerar mais de 12 milhões de megawatts-hora por ano, energia suficiente para abastecer as cidades de Brasília e Belo Horizonte durante o mesmo período. Com ela, o consumo do estado do Rio de Janeiro seria de mais de 60% vindo de energia nuclear. Porém, suas obras tiveram de ser interrompidas pela primeira vez após 2 anos, em 1986, durante um período de crise econômica em que o país enfrentou desafios significativos na área de infraestrutura, resultando na redução dos investimentos e do crescimento do setor. Na época, o governo era de José Sarney, e o Plano Cruzado era lançado junto a um pacote de medidas para enfrentar a inflação de mais de 40% ao ano.
Os produtos tinham seus preços elevados constantemente e o salário mínimo teve queda de 50% entre 1964 e 1985. E mesmo uma década depois, com o lançamento do Plano Real e uma maior estabilidade na economia, os planejadores das usinas decidiram focar somente em Angra 2, que foi concluída em 2001, deixando de lado a terceira. Isso até 2008, quando foi anunciado a retomada do desenvolvimento da Angra 3. Mas só 2 anos depois que as obras de fato reiniciaram, com sua inclusão no Programa de Aceleração do Crescimento e recebendo a licença de instalação do IBAMA. Até 30 de novembro de 2011, havia sido completo cerca de 40% do volume total de concreto estrutural, correspondendo a aproximadamente 20% do avanço total da construção civil da usina. No total, foram usadas 200 mil metros cúbicos de concreto, 30.800 toneladas de aço e 17 mil toneladas em equipamentos para formar a estrutura que está hoje em dia nos 82 mil metros quadrados de área da Angra 3. A obra do reator e seus apoios seguia firme até 5 anos após a retomada. Todavia, em 2015, com 65% das obras concluídas e 10 bilhões de reais investidos, a obra teve que ser paralisada novamente por conta da falta de dinheiro para finalizar o projeto. Após suspeitas de corrupção, quando a Operação Lava Jato da Polícia Federal apurou irregularidades nos contratos desta e de outras dezenas de obras do Brasil. Junto a isso, mais motivos contribuíram para a paralisação, como questões ambientais e a própria complexidade técnica. Pois a construção de usinas nucleares é extremamente complexa e exige altos padrões de segurança e qualidade, por se tratar de algo perigoso. Assim, não houve tantos esforços para terminar as obras, principalmente após o acidente nuclear de Fukushima, no Japão, 4 anos antes, em 2011. A construção da usina nuclear Angra 3 no Brasil foi marcada pelo escândalo de corrupção relacionado à Operação Lava Jato, que teve início em 2014, desvendando um amplo esquema de corrupção envolvendo empresas, políticos e executivos do alto escalão no país. No contexto de Angra 3, as empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez, principalmente, foram acusadas de subornar funcionários públicos e políticos para obter contratos e vantagens em licitações públicas. Esses subornos tinham o objetivo de influenciar decisões que favoreciam essas empresas na execução das obras da usina. Políticos de diferentes partidos foram implicados nos escândalos de corrupção, sendo acusados de receber propinas em troca de apoio político às empreiteiras envolvidas no projeto. Algo que abalou a confiança nas instituições governamentais e nas empresas envolvidas. Além disso, a corrupção teve um impacto financeiro significativo no projeto. Os recursos desviados dos cofres públicos resultaram em custos inflacionados e atraso nas obras da usina, algo que levou a questionamentos sobre a viabilidade econômica do projeto e a necessidade de aumentar a transparência e a integridade nas práticas de contratação pública no Brasil. Desde 2016 até hoje em dia, muito se fala da retomada e finalização das obras de Angra 3, mas nada de fato ocorreu. No ano passado, surgiram várias notícias indicando a volta das obras em 2023, porém, isso não aconteceu até hoje. Dos avanços que foram feitos, está a inclusão da Angra 3 por parte do governo federal no Plano Ambiental de Construções 3. A obra vai receber um aporte para financiar um estudo de viabilidade técnica com o propósito de decidir se vale a pena seguir em frente com a usina ou se deixa a obra de lado. Mas é importante observar que a retomada de um projeto de construção de usina nuclear é um processo complexo que envolve várias partes interessadas, incluindo o governo,
agências reguladoras, empresas envolvidas e a sociedade civil. Questões como financiamento, licenciamento ambiental, padrões de segurança e demanda por energia desempenham um papel fundamental na decisão. É estimado que, para finalizar as obras, serão necessários mais de 17 bilhões de reais injetados, um orçamento maior que o das 24 capitais do Brasil em 2022. Dessa forma, totalizando 27 bilhões investidos em Angra 3. Por outro lado, o estado do Rio de Janeiro quer se tornar referência na transição energética para uma matriz mais limpa e segura, e a usina nuclear não preenche estes dois requisitos. 17 bilhões de reais é um valor que pode ser bem aproveitado ao financiar usinas eólicas offshore, ou seja, um megaprojeto com aerogeradores no oceano, ou até mesmo para gerar hidrogênio verde, uma forma de gerar energia com baixo carbono que está muito popular no planeta. Cálculos feitos por técnicos do Operadora Nacional do Sistema indicam que o custo médio para a expansão do sistema hidrelétrico brasileiro é de aproximadamente R$ 80 por megawatt-hora, enquanto o custo de geração de Angra 3 está em torno de R$ 144 megawatts-hora. Estimativas otimistas apontam que as obras retomarão já no próximo ano e serão finalizadas até 2026 ou 2027. Inclusive, a empresa eletronuclear, responsável pelas 3 usinas, está se esforçando bastante para isso. O presidente da empresa afirmou que as obras logo estarão retomadas e estão buscando um EPCista que será responsável pela construção e compra de equipamentos. Essa contratação deve ocorrer em 2024, cabendo à empresa ou consórcio finalizar as obras civis e a montagem eletromecânica da usina, o que ocorrerá por meio de contrato de EPC com engenharia, gestão de compras e construção. A contratação ainda depende da modelagem que está sendo feita pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e que determinará os investimentos necessários e a melhor forma de retomar o empreendimento como um todo. Mas e você? O que acha de tudo isso? Coloque aqui nos comentários. Este é o Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um vídeo anterior.